E aí, pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao nosso estudo do potencial elétrico, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o potencial elétrico de uma distribuição discreta de cargas, ou seja, quando nós temos diversas cargas espalhadas no espaço, aí nós vamos calcular o potencial num determinado ponto do espaço, e vamos generalizar essa ideia para o cálculo do potencial de uma distribuição contínua de cargas, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai estudar é essa distribuição discreta de cargas. Nós vimos na aula passada uma relação entre o campo elétrico de um agrupamento de cargas ou de uma carga e o potencial que esse campo elétrico produz. Então, nós vimos que existe uma relação entre as grandezas físicas campo elétrico e potencial elétrico, e essa relação é dada por essa fórmula. Usando essa fórmulazinha, nós calculamos o potencial elétrico de uma carga pontual, né? E observamos que o potencial é positivo para uma carga positiva e negativo para uma carga negativa. Essa equaçãozinha para o potencial de uma carga pontual, ela pode ser generalizada para um grupo de cargas. Então, vamos supor que nós tivéssemos no espaço uma distribuição de cargas, uma distribuição discreta de cargas, né? Como que eu calculo o potencial num dado ponto do espaço? Bem, o potencial é simplesmente a soma algébrica da contribuição de cada uma dessas cargas. Então, por exemplo, eu quero calcular o potencial no ponto P. Então, eu pego a contribuição do potencial dessa carga. Essa carga, em relação ao ponto P, ela está a uma distância que é o módulo de R menos R1. Essa carga ela já está numa distância diferente, essa daqui em outra distância e tal. Então, quando eu somo a contribuição de todas essas cargas, eu tenho o potencial no ponto em questão, ok? Lembrando sempre que cargas positivas, elas têm um potencial positivo, e cargas negativas, elas têm o potencial negativo, ok? Bem, nesse caso, o potencial, ele mostra uma diferença curiosa em relação ao campo elétrico, né? Esse exemplozinho aqui, ele vai nos mostrar isso. Então, esse exemplo é basicamente o seguinte, eu tenho aqui algumas cargas que são posicionadas em cima de uma circunferência, em duas situações. Na primeira situação, né, eu tenho uma configuração tal que as cargas estão igualmente espaçadas nessa circunferência. E na outra situação, que eu chamei de configuração B, eu agrupei as cargas negativas numa região da circunferência, e na região diametralmente oposta, eu agrupei as outras cargas, que são as cargas positivas. Então, esse probleminha, ele pergunta o seguinte: se o valor de uma carga positiva, como essa de cá, for o dobro de uma carga negativa, como essa, todas posicionadas em um círculo, né, como eu mencionei, qual das configurações tem maior potencial no ponto elétrico, no ponto P? Okay? Então, eu quero saber se na configuração A eu tenho um potencial diferente, maior ou menor, que na configuração B em relação ao ponto P. Ok? Então, vamos pensar um pouco nesse problema. Bem, olhando essa fórmula aqui, ela nos diz duas coisas. Primeiro, que a gente tem uma soma algébrica das cargas, ou seja, nós temos que considerar o sinal da carga ao fazer essa soma. Agora, o potencial de uma carga pontual, ele é determinado pela distância em relação ao ponto onde eu quero calcular o potencial. Como todas as cargas elas estão em cima de uma circunferência, tanto na configuração A quanto na configuração B, a distância delas ao ponto P é a mesma. Então, na parte do denominador, a gente não vai ter nenhuma alteração da configuração A para a configuração B. Agora, com relação às cargas, o mesmo número de cargas positivas e negativas que eu tenho na configuração A, eu tenho na configuração B. Então, obviamente, os potenciais no ponto P, eles são iguais, ok? Agora, o que a gente pode falar do campo elétrico? Vamos analisar primeiro as cargas na configuração A. Bem, elas estão igualmente espaçadas nessa
nessa circunferência. Então, essa cargazinha, por exemplo, essa carga positiva aqui, ela vai criar no ponto P um vetor mais ou menos nessa direção aqui. Essa carga aqui, ela vai criar um vetor campo elétrico mais ou menos nessa direção. Sendo que o ângulo entre esses dois vetores, pelo posicionamento das cargas, é um ângulo de 120 graus. Agora, se você fizer a soma geométrica dos campos positivos no ponto P, você vai ver, isso é fácil de ver, que o vetor campo elétrico, devido às cargas positivas, ele é igual a zero. Ok? A soma vetorial é igual a zero. E a mesma coisa acontece para as cargas negativas, porque elas estão posicionadas de mesma forma. Ok? Então, a gente vê que na configuração A, o campo elétrico resultante ele é igual a zero. Ok? Agora, na configuração B, que eu juntei todas as cargas positivas numa certa posição do círculo e as outras cargas negativas numa posição diametralmente oposta, eu vou ter um campo elétrico resultante, porque eu agora quebrei essa simetria, digamos assim, a simetria que havia na distribuição das cargas. Então, na configuração B, existe um campo elétrico resultante e ele é diferente de zero. Ok? Então, existe uma diferença que a gente tem que prestar atenção sobre o que é um potencial e o que é o campo elétrico de uma distribuição de cargas. Né? A gente vê que, nesse exemplo, os potenciais, tanto na configuração A quanto na configuração B, são iguais, mas na configuração A eu tenho um campo elétrico resultante no ponto P igual a zero, e na configuração B eu tenho um campo elétrico resultante diferente de zero. Ok? Bem, uma outra aplicação que a gente tem do cálculo de potencial de uma distribuição de cargas discreta é o cálculo do potencial de um dipolo elétrico. Né? Nós já estudamos o cálculo do campo elétrico de um dipolo elétrico, né, num ponto qualquer no espaço que circunda o dipolo, e eu agora gostaria de calcular o potencial nesse ponto P. Ok? Bem, então, nós sabemos que o dipolo ele é formado por uma carga positiva, uma carga negativa, elas estão separadas por uma distância d, e no ponto P a gente vai ter uma contribuição para o potencial da carga positiva, uma contribuição positiva, e no ponto P eu vou ter uma contribuição negativa devido à carga negativa. Ok? Para que a gente possa resolver esse problema, a gente vai ter que observar que existe uma relação entre o R+ e o R-. Né? O que é o R+? O R+ é a distância da carga positiva ao ponto que eu estou considerando. E o R- é a distância da carga negativa ao ponto P. Existe uma relação entre essas duas distâncias, como a gente vai ver aqui, e ela pode ser obtida dessa figurinha aqui. Ok? Então, quando nós vamos calcular o potencial, nós temos simplesmente que fazer a soma algébrica para duas cargas. Então, eu vou ter o potencial da carga positiva mais o potencial da carga negativa. Né? Então, a aplicação direta da fórmula nos dá que isso vai ser um 4πε0, que R+, que é a distância da carga positiva até o ponto P, e R- é a distância da carga negativa ao ponto P, lembrando de colocar o sinal negativo para o V-, que ele tem que ser levado em conta na soma algébrica. Então, uma manipulaçãozinha simples dessa expressão nos leva a essa expressão aqui, ok? Agora, pelo desenho, a gente pode perceber que o R- menos o R+, ele vai ser aproximadamente D cosseno θ. Isso pode ser visto com mais facilidade por aqui. Né? O que é o D? O D é esse valor aqui. Né? Cosseno θ é justamente essa diferença entre as duas distâncias das duas cargas. Ok? Então, nós temos essa primeira aproximação, e também é fácil da gente ver que o produto das duas é aproximadamente igual a R2. Né? Quando você toma uma aproximação desse produto, você pode ver que ele se aproxima de R², sendo R a distância do centro do dipolo ao ponto P. Ok? Então, jogando isso no potencial das duas cargas, nós temos, então, essa relação
e que pode ser escrita em termos agora de uma grandeza que aparece quando nós estudamos dipolo, quando nós estudamos anteriormente, que é o momento de dipolo. Então a gente pode escrever o potencial em termos do momento de dipolo, lembrando que o momento de dipolo é esse vetor que aponta da negativa para a positiva, que é dado cujo módulo é dado por D cosseno θ. Ok? Então isso aqui é uma aplicação do cálculo do potencial elétrico para duas cargas discretas. Ok? Agora, quando nós estudamos os campos elétricos, nós começamos estudando também cargas discretas. Não é? Então vimos que as cargas elas podem ser somadas no que a gente chamou de um princípio de superposição, e a gente pode agora supor não uma carga infinitesimal, uma carga pontual, mas uma carga infinitesimal produzindo um campo infinitesimal, e usando agora uma generalização do princípio de superposição, integrando esse campo, nós temos então um campo elétrico de uma distribuição contínua de cargas. Né? E nós vimos então três tipos de distribuição. Nós vimos uma distribuição linear, uma distribuição superficial e uma distribuição volumétrica. E o campo elétrico pode ser calculado usando essa expressão para qualquer tipo de distribuição contínua de cargas. Para o potencial, a gente tem uma situação bastante semelhante. Não é? A gente pega um potencial de uma cargazinha pontual. Supomos, então, que essa carga pontual ela é uma carga infinitesimal, que produz um potencial infinitesimal, e a integração desse potencial infinitesimal, ou seja, a integração de toda a distribuição contínua de cargas, me dá a carga, me dá o potencial dessa distribuição de cargas. Ok? Vamos fazer um exemplozinho aqui que isso vai ficar claro. Então, imagine que a gente tenha uma barrinha de comprimento L, posicionada dessa forma em relação a esse eixo, esse plano XY, e eu gostaria de calcular o potencial nesse ponto P que dista a uma distância, que está a uma distância D, D perpendicular aonde começa a barrinha aqui, ok? Então a ideia é pegar um pedacinho da barra, como está mostrado aqui nesse desenho, e calcular a partir desse pedacinho, dessa barra, que tem uma cargazinha dQ, o potencial nesse ponto P. Uma vez, então, montada essa expressão, a partir de uma relação que existe entre a carga infinitesimal e esse pedacinho infinitesimal dessa distribuição contínua de cargas, integrar, varrendo toda a distribuição de cargas, e ao integrar eu obtenho o potencial dessa distribuição contínua de cargas, ok? Então vamos ver como é que a gente fez isso. Bem, a expressão que nós temos é essa, né, que é a generalização de uma espécie de princípio de superposição para o potencial elétrico, e eu tenho que essa carga infinitesimal ela está associada a esse elementozinho, a esse pequeno pedaço da distribuição contínua através de uma densidade linear de cargas que é suposta constante. Então, a partir desse desenho aqui, é possível montar essa expressão. Esse Rzinho é essa distância do elemento infinitesimal da carga até o ponto P, não é? E aí, por um triângulo retângulo aqui, a gente consegue montar essa expressão. Ok? O próximo passo é simplesmente resolver essa integral, é uma integral simples de ser resolvida, e a gente então chega no potencial para essa barrinha nesse ponto P aqui. Ok? Observem que esse potencial foi escrito em termos do lambda, não é? Ou seja, de uma densidade linear de cargas. Se eu soubesse qual é a carga total dessa distribuição contínua, eu poderia usar essa expressão aqui, no qual a carga total seria o lambda multiplicado por L, que é o comprimento total dessa barrinha. E poderia escrever, então, esse potencial em termos da carga ao invés da densidade linear. Ok? Agora, surge uma pergunta, né? Se eu agora quisesse calcular dessa forma aqui, olha, no problema que nós calculamos, o P está colocado aqui onde começa a barrinha.
ok? Agora, e se eu colocar o P a meio caminho da barrinha, a uma distância D da barra de cargas. O que muda nesse cálculo todo que a gente fez? Bem, eu vou deixar isso como exercício para vocês, mas basicamente o que muda são esses limites de integração. Né? O que a gente vai mudar agora é que o limite de integração, ao invés de varrer a barrinha de 0 até L, ele vai varrer a barrinha de menos L sobre 2 a L sobre 2. Ok? Então depois vocês pegam, vocês podem refazer esse problema, né, colocando agora essa configuração aqui para o cálculo do potencial elétrico. Ok? Bem, um outro cálculo que a gente fez quando a gente estudou campo elétrico foi o campo elétrico de um disco contínuo de cargas. Nós fizemos esse cálculo e depois fizemos algumas aproximações para ver qual que é a forma de um campo elétrico quando você aproxima muito quando você faz o raio do disco tender a infinito, ou fazer esse pontozinho aqui, chegar muito próximo do disco aqui, ok? Bem, o cálculo do potencial elétrico para esse disco contínuo de cargas, ele é também muito semelhante ao que a gente fez para o campo elétrico. Só que agora a diferença é que nós vamos estar trabalhando com uma densidade superficial de cargas. Então, o elementozinho de cargas que está nesse anelzinho aqui de raio de espessura dr', é dado por dq sigma, que é a nossa densidade superficial de cargas, 2πr, que é a circunferência desse anelzinho, multiplicado por dr. Então, essa circunferência multiplicada pelo dr me dá uma superfície e, portanto, eu consigo calcular aqui qual que é a carga dentro dessa superfície. Ok? No mais, é montar, então, esse integrando, que está aqui, montamos o integrando, e fazer a variação, fazer a integração variando a variável de integração de forma a varrer toda a distribuição de cargas, que seria fazer uma integração de 0 até R. Ok? Então, fazendo essa integração, a gente chega nessa expressão aqui para o potencial de um disco carregado, lembrando que o potencial foi calculado no eixo do disco, ok? Bom, nesse limite, quando a gente toma um limite de R muito maior do que Z, ou seja, é como se eu pegasse esse pontinho e aproximasse ele bem, bem perto aqui da placa, ou então fazer essa placa tender a infinito, eu tenho que o potencial ele tem mais ou menos essa expressão aqui. Ok? E nós vimos, quando nós calculamos o campo elétrico desse disco carregado, que ele tinha, nesse limite, essa aproximação aqui. Ok? Então eu deixo para vocês uma pergunta, né? O que tem a ver essa fórmula aqui, ou esse resultado, com esse resultado aqui? Ok? Isso a gente vai ver na próxima aula. Ok? Então na próxima aula a gente vai ver mais sobre o potencial elétrico, vamos resolver alguns exemplos. E pessoal, façam muitos problemas, ok? Não tem outro jeito de aprender física. Então é isso aí. Até mais, pessoal.